Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao PodMed e hoje é um dia super especial porque vamos dar início a uma série de vídeos no qual abordamos sobre os estudos dos métodos científicos na medicina. Meu nome é Alicia. E eu sou Mariana. Hoje nós vamos falar sobre o estudo transversal e como ele é aplicado na prática médica. Para isso, nós trouxemos 3 convidadas super especiais que participaram recentemente de um estudo muito relevante. O estudo ele foi publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva de 2025, nesse ano, é um estudo muito recente, e ele aborda sobre a hipertensão gestacional e sua relação com a prematuridade. Esse estudo ele foi baseado nos dados do estudo Nascer no Brasil. Então, vamos dar boas-vindas às nossas convidadas, Isabelle, Maria Eduarda e Maria Júlia. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu, Isabelle, sou uma pesquisadora da área de métodos quantitativos de epidemiologia e essas são minhas colegas de profissão. Sejam bem-vindas, querida. Muito obrigada. É muito bom participar desse bate-papo tão rico em coisas, realmente, assuntos pertinentes no nosso dia a dia, né? Que é uma área que a gente acaba pesquisando muito, como a saúde pública, então é da nossa rotina. E a gente está muito animado para poder conversar sobre esse assunto que é muito relevante, como o Maju falou, na nossa saúde pública e compartilhar um pouquinho da nossa experiência com vocês. Sim. Tá bom, eu tô ansiosa pra gente começar a nossa conversa. E pra isso eu vou pedir pra vocês explicarem assim brevemente o que é esse estudo transversal e por que ele foi utilizado aqui nesse artigo. Claro, o estudo transversal é um tipo de estudo observacional, onde a gente vai observar dados coletados em um único ponto no tempo. A gente procura criar associações entre fatores e desfechos. A gente pode ter esses fatores como hábitos, algum tipo de doença, e nesse caso a gente, como eu disse, vai observar um único ponto no tempo. Então é como se fosse uma fotografia. A gente vai analisar somente dados que foram coletados no ano de 2025. E na nossa pesquisa, a gente está fazendo uma associação entre síndromes hipertensivas na gestação e o parto prematuro. E como, esse grande volume de dados que a gente conseguiu coletar, eles vão ser utilizados nessa pesquisa. Então, além disso, esse tipo de estudo ele é muito eficaz em contextos populacionais mais amplos, como no Nascer do Brasil, que foi o que nosso artigo trouxe, que ele envolveu hospitais de várias regiões do país. E a gente sabe que o nosso país ele tem realmente uma inconsistência geográfica, tanto em climas quanto como a gente pode citar, a região amazônica é totalmente diferente, vários aspectos epidemiológicos influenciam nisso. Então ele consegue abranger esse contexto populacional mais amplo. Entendi. E como que vocês coletaram esses dados? Tiveram algum desafio, alguma coisa para contar pra gente? Sim, a gente teve bastante desafio na coleta desses dados, né? Nós coletamos esses dados em maternidades públicas, tanto públicas como privadas, e também a gente utilizou alguns questionários padronizados com essas gestantes e com os médicos também. A gente também consultou alguns prontuários médicos, a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre como foi essa consulta desses prontuários, mas a gente também utilizou a consulta desses documentos. Tá certo, Maria. O maior desafio, acho que a gente conseguiu perceber, foi manter essa consistência de dados em diferentes locais, porque como a gente disse, a metodologia ela consegue abranger áreas mais diversas, só que é um desafio em si você conseguir abranger todas essas áreas diversas. E o Brasil, como eu já disse, é um país enorme, Muito diverso, né? com muita diversidade de locais, de climas e tudo mais. Sim. Só que nossa equipe é bem treinada, então a gente conseguiu bons resultados. Créditos para essa equipe. Estavam bem preparadas, para fazer a pesquisa. Sim. Outro ponto de dificuldade que a gente encontrou foi de garantir a confidencialidade dos dados e também a adesão ética em todos os centros de participantes que a gente encontrou, porque é algo que a gente preza muito. Tudo que a gente coleta não sai, Não é vazado. não sai do ramo da nossa pesquisa, só a gente tem acesso. E a gente, como lidamos com um grande número de pessoas, foi um pouco difícil conseguir que todos esses fizessem a adesão. Até porque esses prontuários a gente consegue ter acesso, só que de forma alguma a gente pode passar esses dados, divulgar, isso foi da pessoa tal. A gente não pode usar esse tipo de informação. E além de tudo isso, além de não divulgar nomes, a gente utiliza só os dados base. A gente
tem total autorização dos pacientes para esse tipo de estudo. Exato. Pra realizar Com o certeza. estudo. Eu ia até perguntar, né, se tem alguma autorização prévia, mas Sim, já foi tem que- Todos É, sabem, né? tem. Todos sabem a pesquisa, Sim, qual a o gente faz com tema. que todos assinem, estejam cientes do que a gente está realizando, do que a gente vai pegar. Importante também saber sobre o sigilo, né? Então vocês com certeza falam tudo pra eles. Sim, o médico paciente, ele é uma questão de imprescindível. ética, né? Sim. Acima de tudo. Mas falando mais sobre esses resultados, vocês podem contar pra gente quais foram os mais marcantes que vocês encontraram? Eu diria que a principal descoberta foi com relação às mulheres, porque a gente descobriu que pessoas do sexo feminino que possuíam síndromes hipertensivas tinham uma chance muito grande de terem partos prematuros. Essa foi a associação que a gente fez assim, de mais significativa em relação às estatísticas. Ou seja, esse controle da pressão arterial na gestação, ele é fundamental para monitorar todos esses dados, porque pode influenciar realmente, diretamente na redução dos índices de prematuridade, como a gente pode identificar, por exemplo, uma pré-eclâmpsia como um tempo antes e conseguir fazer o tratamento adequado para aquela paciente. A gente também percebeu muitas desigualdades sociais e regionais por onde a gente foi fazendo essa nossa pesquisa, né? Porque, como o Maju falou, a gente mora num país que é muito diverso. Ou seja, por conta dessa grande diversidade, a gente também vai ter uma grande desigualdade social no nosso país. Exato. Então, essas gestantes, né, com menos acesso, por exemplo, ao pré-natal, pelo SUS, elas estavam em condições mais vulneráveis do que, por exemplo, gestantes que tinham mais acesso a esses tipos de tratamento. Sim. E todos os estudos possuem suas limitações, né? Vocês tiveram alguma limitação? Com certeza. Claro. A principal limitação do estudo transversal é que eles não permitem afirmar a causalidade com certeza. Ou seja, a gente encontrou essa nossa associação, só que essa associação não garante que, por exemplo, toda mulher que tem hipertensão durante a gestação vá assim ter um parto prematuro, entende? Então essa foi uma das nossas descobertas também. Então, ela pode ter, mas não é uma certeza. Exato, Sim, exato. entendi. A gente também teve uma questão do viés de memória, porque alguns dados que a gente encontrava eram autorreferidos, ou seja, eram dados que faziam referência a dados de uma mesma pessoa, coletados de um mesmo local. Isso acabava algumas vezes afetando a nossa decisão, porque a gente não sabia de certeza se aquele dado era realmente de uma fonte confiável ou se ele estava sendo só utilizado várias e várias vezes. Sim. Só que mesmo dentro das limitações que a gente encontrou, o estudo ele ainda traz evidências relevantes que vão servir de base posteriormente para novas pesquisas e até mesmo outros tipos de estudos, como os estudos longitudinais, que geralmente eles precisam de algo pré-pronto, alguma base de dados, como a gente acabou coletando, a gente conseguiu levantar todos esses dados e ele vai servir para algo mais longitudinal, que vai levar mais tempo, que vai estudar aquela região em si, por exemplo, por mais Com tempo, certeza. de uma maneira mais específica. Eles são extremamente importantes, apoio social mesmo, para disseminar informação, porque não é uma certeza de que vai acontecer, mas pode acontecer, então as mães elas já se previnem, porque pode causar sofrimento tanto para o bebê quanto para a própria mãe, né? Com certeza. Exatamente. Então é isso, meninas. Eu acho que a gente conseguiu conversar e se debruçar sobre esse tipo de estudo, sobre o artigo. Sim. Estou muito feliz com a participação de vocês aqui. Obrigada. De fato, foi uma Também. conversa muito rica e é muito importante a gente compreender a importância de fazer o estudo dos métodos científicos de uma forma crítica. E fiquem ligados, porque sempre vamos estar trazendo temas relevantes para o nosso dia a dia. Fica aí a importância para as grávidas, para elas já assistirem aqui o vídeo e entenderem um pouquinho mais sobre essa importância desse cuidado, tanto para ela quanto para o bebê. E vamos trazer mais temas e mais estudos relevantes. Muito obrigada. meninas. Até a próxima. Até a Ótimo próxima. participar, gente. Muito obrigada. Não esqueça de deixar sua sugestão do próximo artigo que vocês querem que a gente discuta aqui. E também não esqueçam de compartilhar e de curtir. Sim. Tchau, Tchau. Certo, meninas, e para começar, para a gente começar a nossa conversa, vocês poderiam explicar pra gente o que é esse estudo transversal e por que ele foi escolhido para esse tipo de artigo? Não, gente, tá horrível. Agora vai ser pra valer.
explicar. 1, 2, 3 e... Tá bom, meninas. E pra começar a nossa conversa, vocês poderiam explicar pra